Cruzeiro e Corinthians se enfrentam amanhã às 16h30 no Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela terceira fase da Copa do Brasil. Finalmente, a temporada do futebol feminino é retomada e de agora para frente é mata-mata. O Cruzeiro tem 3 jogos que definem a sua temporada num intervalo de 11 dias. É um calendário cruel, bastante mal formulado, diga-se de passagem, mas é o que temos para hoje. Tudo começa amanhã, num jogo dificílimo contra um adversário que tem o melhor elenco da América do Sul. E cabe ao Cruzeiro de Garotas, se quiser manter vivo o sonho de um título nacional ainda na temporada 2025, deixar para trás essa equipe que não sabe o que é não chegar numa final de uma competição nacional desde 2016. Então, tem quase 10 anos que o Corinthians é campeão ou vice de tudo que disputa nacionalmente. Missão duríssima, mas não impossível. Vamos falar sobre esse jogo. Bom, o último vídeo de pré-jogo que tem aqui na Samuca TV do Cruzeiro de Garotas é justamente de um confronto contra o Corinthians. Foi naquela oportunidade pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. É claro que ninguém esperava um confronto contra as Bravas já para retomar o calendário do futebol feminino brasileiro, mas quis o destino que esse fosse o nosso adversário na terceira fase da Copa do Brasil. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre como vem o nosso adversário para esse jogo, eu acredito que muito do que eu falei naquele pré-jogo continua valendo para esse confronto. Então, a disposição tática que o Piscinato normalmente utiliza desse Corinthians e as variações possíveis, as principais valências dessa equipe, os seus problemas e por onde o Cruzeiro pode tentar encontrar soluções e tirar vantagens, tudo que foi falado no início daquele vídeo, quando eu falo sobre o nosso adversário, na minha opinião, segue valendo para cá. O grande ponto é que, com a parada para a Copa América e o fato de que o Corinthians tinha 4 atletas envolvidas na final disputada nesse último sábado, isso pode fazer alguma diferença para a equipe do Piscinato, no sentido de que talvez ele não consiga contar com todas essas atletas, ou pelo menos não por 90 minutos. E aí, talvez o grande desafio dele seja montar essa equipe para disputar esse jogo de amanhã aqui em Nova Lima. É um desafio grande, eu acredito que qualquer uma das 4 que não esteja disponível, em que pese, por exemplo, a Yaya, que não tem sido exatamente titular em todas as partidas, mas qualquer uma das 4 que, de repente, não tiver condição de jogo, evidentemente vai fazer muita diferença, são jogadoras selecionáveis, então estão dentro desse universo do elenco do Corinthians, que é tão vasto, estão ali na primeira prateleira, mas justamente por ter um elenco muito vasto, o Piscinato tem muitas soluções dentro desse elenco do Corinthians para montar esse time e continuar muito competitivo e continuar sendo superior aos seus adversários. Para quem não sabe, no domingo o Corinthians disputou um derby diante do Palmeiras, né? Venceu esse jogo e o Corinthians, tanto no seu time titular quanto no seu banco de reservas, mesmo não tendo essas 4 atletas, porque estavam provavelmente viajando, né? Retornando ao Brasil, tinha um time muito forte, né? Teve um time muito forte, tinha boas opções no banco de reservas, venceu o Palmeiras, até não foi um grande jogo, assim, um jogo muito vistoso de ambas as equipes, mas certamente foi a equipe que mais produziu, inclusive desperdiçou muitas oportunidades, o jogo ficou 1-0, mas poderia ter sido até mais. Pelo lado do Palmeiras, muito claramente sentiu muito mais falta das suas atletas selecionáveis, isso tem a ver com profundidade de elencos, e quando esse é o assunto, o Corinthians ainda tem o elenco mais profundo, não só do Brasil, mas do continente, né? E isso costuma fazer diferença num calendário que é tão complexo quanto do futebol feminino brasileiro, e por isso, independente de quem entrar em campo, eu tenho certeza que o Corinthians vem muito forte para esse jogo. Eu acredito que Marisa, Duda e Johnson devem iniciar essa partida, salvo realmente alguma questão de desgaste muito grande, mas é um jogo muito importante para as pretensões do Corinthians no ano. No sábado, o Corinthians tem o confronto contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que até pela sua profundidade de elenco e pelo estilo de jogo do adversário, o Corinthians pode, se precisar, segurar uma outra peça naquela oportunidade, e acredito que contra a gente amanhã vem com força máxima. De todas as atletas, talvez a peça mais importante assim seja a Marisa, zagueira. Falar isso quando você está falando de Duda Sampaio e de Johnson, que são jogadoras espetaculares, soa até um pouco esquisito, mas é porque, na minha opinião, a Marisa é, tecnicamente, a melhor zagueira do Corinthians. Então, caso ela não possa jogar, talvez o Piscinato tenha que mexer, inclusive, em sistema. Ele que normalmente tem utilizado uma linha de 3, talvez utilize 2 zagueiras e uma lateral de cada lado, aquela linha de 4 que a gente já está mais habituado.
a ver, mas eu particularmente acredito que todas vão para o jogo, todas devem estar disponíveis, e aí é um time muito forte, e o Cruzeiro precisa, principalmente no meio-campo, ter muita atenção a essas atletas como Dai Rodrigues, uma das melhores volantes atuando no Brasil, a própria Duda Sampaio, que para muitos, né, a melhor jogadora brasileira dessa geração. Eu particularmente gosto mais da Angelina, mas acho que é uma questão de gosto mesmo. A Duda, sem dúvidas, é essa atleta. Tem outras opções, como uma Letícia Monteiro, a própria Yaya e tantas outras atletas que jogam nessa faixa de campo e que são muito perigosas, não podem ter tempo nem espaço, nos fizeram sofrer muito lá na Fazendinha, e aí é necessário que o Cruzeiro esteja muito bem encaixado, com o meio-campo muito bem povoado, para conseguir anular e limitar o jogo do Corinthians pelo meio. Quando o Corinthians tem dificuldade de jogar pelo meio, seja pela ausência da Duda Sampaio, que é uma jogadora muito diferente, ou por, de repente, uma marcação muito bem encaixada e precisa levar esse jogo para as laterais, é uma equipe que acaba tendo uma certa dificuldade de construir, muitas vezes vai priorizar bolas alçadas na área, e aí eu acho que o Corinthians acaba até perdendo muito, porque em que pese ter atacantes muito boas, que se posicionam muito bem para a bola aérea, não é a principal valência desse ataque do Corinthians. Então, acaba, por vezes, em alguns jogos, alçando muitas bolas na área e não tendo tanta efetividade. Então, um caminho muito importante, seja com Duda Sampaio ou não, marcar muito bem esse meio-campo do Corinthians, povoar bastante e, de repente, tentar forçar esse jogo pelas laterais, e aí, evidentemente, que quem estiver jogando pelos lados de campo aqui no Cruzeiro precisa ser capaz de limitar as ações das pontas, das laterais do Corinthians, e a nossa linha de defesa precisa estar muito bem postada e muito atenta, até porque tomamos muitos gols em bolas alçadas na área, né, em profundidade, e é preciso evitar esse tipo de lance. Então, a recomposição, posicionamento, marcação por zona, tem que estar tudo muito certinho para que a gente consiga ter condições de fazer um bom placar e avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Do nosso lado, os problemas são similares, mas são um pouco mais agravados. O Cruzeiro teve 3 atletas envolvidas na final da Copa América, 2 delas entraram em campo, né? Isarraz pelo lado do Brasil, Bedoya foi titular pelo lado da Colômbia, a Camila ficou no banco de reservas. Então, evidentemente que a gente tem também essa dificuldade, essas atletas estão retornando depois de uma competição de tiro curto, que foi realizada na altitude, então tem um desgaste a mais do que já teria naturalmente da natureza desse tipo de competição. É claro que o Cruzeiro vai, assim como o Corinthians, avaliar essas atletas, entender se elas têm condições de jogo e quantos minutos podem jogar, mas se pelo lado do Corinthians existe uma profundidade de elenco muito grande, que supre muitas ausências, pelo lado do Cruzeiro a profundidade não é a mesma. Então, em que pese que o nosso elenco melhorou muito do ano passado para esse, e eu entendo que esse é o melhor elenco da história do Cruzeiro de Garotas, até com uma certa folga, ainda assim, em alguns setores, você não tem muita profundidade, e quando você perde uma ou outra atleta, você sente muito. E nós temos um agravante a mais, que é o fato de que, além dessas atletas selecionáveis, nós temos um número grande de jogadoras que são muito importantes para essa equipe, que em condições normalmente são titulares, e que ou perderam o primeiro semestre inteiro em função de lesões, ou que tiveram uma lesão ali em algum momento do primeiro semestre e estão trabalhando para retornar. Então, para citar principalmente Vitória Calhau, Vanessinha e Bianca Brasil. São 3 atletas que em condições normalmente são titulares dessa equipe, ou no mínimo vão gerar muita dor de cabeça para o Jonas para montar a equipe, e que já estão treinando com o grupo há um certo tempo, mas não dá para exigir, por exemplo, o ritmo de jogo dessas atletas, né? No caso, principalmente da Vanessinha e da Calhau, a gente pode dizer que sequer jogaram jogos oficiais pelo Cruzeiro nessa temporada. A Calhau teve alguns minutos contra o São Paulo no seu retorno, mas ela acaba se lesionando de novo, então eu particularmente nem considero. Pelo lado da Bianca, ela se machuca ali diante da Ferroviária, já na reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro, vem nesse processo de recuperação até meteórico, né? No caso das 3, certamente estão correndo contra o tempo para estarem aptas a jogar essa partida. A ver se todas elas estarão disponíveis para começar, mas tenho muita dificuldade de acreditar que as 3 vão começar o jogo e principalmente que tenham condições de fazer 90 minutos num nível de intensidade de rotação que esse tipo de jogo pede, porque é muito tempo sem jogar e seria até injusto exigir isso de atletas que acabaram de retornar de lesão. Então, juntando as selecionáveis com essas atletas que ainda estão recuperando o ritmo de jogo, o Cruzeiro tem sim problemas para montar a sua equipe, e aí se você começa a tirar essas peças e tenta
preencher esse 3-5-2 que o Jonas costuma utilizar, você começa a se deparar com alguns problemas. Então, não me surpreenderia se o Cruzeiro também precisasse mexer na sua forma de jogar. Surpreenderia no sentido de que o Jonas utiliza esse sistema com bastante contundência ao longo dessa temporada. Parece muito claramente ser a forma que ele entende que essa equipe, que esse elenco rende melhor. Então, é óbvio que nesse sentido seria uma surpresa. Acho que de início de partida, eu acredito que desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ali diante do Fluminense, a gente não entra com um esquema diferente. Naquela oportunidade, foi um 4-2-3-1. Então, nesse sentido, poderia surpreender, mas não surpreende, tendo em vista que talvez a gente não tenha todas as peças disponíveis para esse jogo, ou pelo menos não para jogar uma minutagem aí considerável. E aí, o Cruzeiro vai precisar encontrar soluções dentro do seu elenco. Eu não tenho dúvidas também de que essas atletas vão se esforçar ao máximo para jogar o máximo de minutos possíveis, e a gente precisa disso, mas também é preciso entender que 3 dias depois nós temos um jogo fundamental para as nossas pretensões na temporada, que é a partida de ida diante do Bragantino ali no Canindé. É um jogo bem equilibrado, assim, principalmente se o Cruzeiro não tiver todas as suas atletas disponíveis. O Bragantino é um time que oscila bastante, às vezes dentro das próprias partidas, mas é preciso que o Cruzeiro faça um jogo muito bom lá também, e não dá para pensar que o jogo de amanhã é o último da vida, porque não é. Então, estou um pouco preocupada e curiosa para entender quem vai iniciar esse jogo, como esse time vai se dispor em campo, mas, como eu disse, fundamental que, principalmente no meio-campo, haja muita compactação, que as nossas volantes, principalmente, estejam numa tarde muito feliz, de muita intensidade, consigam fechar bem as linhas de passe e não permitir tempo e espaço a esse meio-campo do Corinthians, que é tão talentoso. Do nosso lado, acredito que, principalmente na bola parada, a gente pode ter um caminho muito proveitoso para vencer esse jogo diante do Corinthians. A equipe do Corinthians é melhor que a nossa, é melhor do que todas as equipes aqui do futebol brasileiro. E nesse tipo de jogo, quando você consegue se comportar muito bem no momento defensivo e aproveitar bem as suas oportunidades, principalmente de bola parada, você tem bons caminhos. E o Cruzeiro tem, principalmente em figuras como Bianca Brasil, Vitória Calhau, Gabi Soares, atletas que têm muita qualidade para alçar essa bola na área, para bater falta. O Nenê fez um golaço nesse mesmo Castor Cifuentes diante da Ferroviária, né? Numa belíssima cobrança de falta. Então, talvez seja um caminho interessante para a gente tentar romper aí essa defesa do Corinthians, que não é lá a principal valência desse time, é uma defesa que apresenta algumas dificuldades, é uma defesa baixa, inclusive, mas no jogo, na Fazendinha, o Cruzeiro não conseguiu explorar isso, por exemplo. Teve muita dificuldade de criar com contundência oportunidades ali. Faltou, talvez, um pouco mais de frieza no último terço para acertar os passes e as tomadas de decisão. E aí, sem sombra de dúvidas, vai ser importante estar numa tarde mais inspirada do ponto de vista técnico para ser letal, algo que essa equipe conseguiu ser em diversos jogos nessa campanha do Campeonato Brasileiro, e num jogo de mata-mata isso é ainda mais importante. Acima de tudo, eu acho que há um aspecto mental nesse tipo de jogo que é muito importante. A gente está falando de um mata-mata a nível nacional, o que é algo que do lado de lá o nosso adversário está super acostumado. O Corinthians é uma equipe que, seja no futebol brasileiro, seja na Libertadores, está sempre avançando para as fases mais agudas das competições, então tem muita casca para jogar esse tipo de jogo. E do nosso lado, em que pese termos atletas muito experientes e muito acostumadas a grandes momentos, esse elenco está junto, né, com a camisa do Cruzeiro, está começando a construir uma história mais competitiva a nível nacional. Então, me preocupa um pouco esse aspecto mental, como a equipe vai se comportar em cenários diferentes que o jogo pode apresentar, mas tenho muita confiança, até diante da entrevista que o Jonas concedeu para a imprensa lá no treino aberto, de que isso é algo identificado e trabalhado pela comissão técnica junto com esse grupo de atletas. Então, entendo que estamos nos preparando para fazer um jogo do aspecto mental também, anímico, do jeito que tem que ser, né? Sem se permitir se desconectar da partida e sem se permitir abalar caso aconteça uma ou outra circunstância. Mas, acima de tudo, né, gente, é um jogo de detalhes, um jogo de erro zero, como normalmente mata-mata em especial quando você enfrenta uma equipe que é superior à sua. Você precisa entender que você tem que estar no seu 100%, né, técnico, tático, físico, de concentração, 100% do tempo. É só assim para você conseguir executar bem a sua estratégia e sair vencedor de um confronto desse tamanho. Acredito que o Cruzeiro
tem plenas condições de fazer um jogo franco, olhando olho no olho do Corinthians, mas vai precisar entregar contra elas algo que ainda não conseguiu entregar, que é esse jogo de erro zero e que é esse jogo de 100% de conexão com a partida durante 100% do tempo. Nessa temporada foram 2 oportunidades, jogos em circunstâncias diferentes, competições diferentes, mas em que a equipe, em alguns momentos de desconcentração, cometeu erros que foram prontamente punidos pela equipe do Corinthians, que essa equipe faz muito bem. É uma equipe muito madura, um elenco super vencedor, e mesmo o Corinthians, mesmo quando às vezes não faz grandes partidas, normalmente consegue o resultado, justamente porque além de ter muita qualidade técnica, muita profundidade de elenco, tem muita maturidade, está muito acostumado a fazer o que precisa ser feito. Então, o desafio do nosso lado é conseguir fazer o que precisa ser feito e pegando aí talvez uma frase do nosso professor Leonardo Jardim lá dos garotos, né? Não somos melhores que o Corinthians, mas precisamos ser nessa partida durante esses 90 minutos melhores para que possamos sair com a classificação e eu acho que temos condições para isso, a ver como a equipe se comporta. Bom, esse jogo acontece às 16h30 de amanhã, esse horário foi alterado a pedido da detentora dos direitos de transmissão e a Confederação Brasileira de Futebol aceitou esse pedido. É lamentável, tá? Para mim, prejudica-se o torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Corinthians e principalmente o espetáculo. Esse jogo, sem sombra de dúvidas, o jogo mais interessante dessa terceira fase da Copa do Brasil. Poderia facilmente ser a final. Quis o destino que fosse acontecer agora, na terceira fase, mas são 2 das equipes mais fortes do futebol feminino brasileiro na atualidade. Então, sem sombra de dúvidas, é um jogo que atrairia muita atenção, não só no estádio, né, que poderia estar muito mais cheio se esse jogo fosse num horário mais acessível, como também na própria TV, que por colocar esse jogo no horário comercial, a maioria das pessoas vai estar trabalhando, não vai ter condições sequer de ligar a televisão para assistir. Então, é lamentável, mais uma vez, o tratamento que tanto a TV quanto a confederação que organiza as competições dá ao futebol feminino. A gente vê aí no mundo inteiro, né, campeonato espanhol, campeonato inglês, Champions League, mais recentemente a Eurocopa, quebrando recordes de audiência jogo após jogo, os estádios lotados com recorde de público também. E aí você observa que quando há o mínimo de condição, o mínimo de logística para que o futebol feminino aconteça, existe um público que está muito afim de acompanhar o seu time, de empurrar o seu time, a sua seleção, rumo a vitórias e conquistas. Aqui as coisas ainda engatinham bastante, em alguns momentos parece que quem controla o futebol brasileiro, na verdade, joga contra, né? Mas estaremos lá, todos nós que podemos, né, que temos essa disponibilidade, vamos fazer esse esforço para empurrar o time. Tenho certeza que o torcedor do Corinthians é uma torcida nacional, né? Então, certamente o torcedor que pode também estará lá, mas é uma pena e a gente tem que lamentar o tratamento que os campeonatos, né, tanto a Copa do Brasil quanto o Brasileirão Feminino, vem recebendo. A CBF teve aí uma eleição, um presidente novo que disse que ia fazer uma revolução e a gente aguarda ansiosamente que essa revolução chegue aqui no calendário do futebol feminino, porque até o momento é mais do mesmo. É isso, meus amigos. Cruzeiro e Corinthians, amanhã às 16h30, jogo único, empate leva para os pênaltis. Eu confesso para vocês que mudo de opinião o tempo inteiro, às vezes estou muito confiante, passa 5 minutos, estou morrendo de medo, mas acima de tudo uma ansiedade muito grande para ver o Cruzeiro em campo naquilo que é, sem sombra de dúvidas, o jogo mais importante da sua história até aqui, e é muito bom poder viver essas coisas ao lado desse time. A gente tem acompanhado uma temporada histórica já, acho que independente do que acontecer amanhã, não muda esse fato, mas é claro que uma equipe que quer se consolidar como uma das principais equipes do futebol feminino brasileiro, ela tem que almejar chegar nesse tipo de jogo e avançar, né? Ela tem que almejar coisas maiores, então fica a ansiedade e a expectativa para ver a página que esse grupo vai escrever amanhã na história tão rica do Cruzeiro, né? E torço para que seja mais uma página bonita, heróica e imortal, como é a nossa história. E estarei lá no Castor, se Deus permitir, acompanhando tudo de perto, apoiando, fazendo o meu papel junto com os meus colegas ali de arquibancada. Sem sombra de dúvidas, a gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance para criar uma atmosfera favorável ao Cruzeiro de Garotas. E tomara que tenha chegado a hora de vencer o Corinthians na temporada pela primeira vez e pela segunda vez na nossa história, né? A outra vitória foi uma vitória muito impactante nesse mesmo palco. Tomara que a gente tenha a mesma sorte amanhã
E tomara que eu possa vir aqui fazer um vídeo de pós-jogo de vitória e de classificação do Cruzeiro de Garotas. É realmente muito ruim falar de derrota e eu espero não precisar. Mas é isso, vamos lá, vamos com fé. Acho que a gente tem plenas condições e muitos argumentos para acreditar que esse grupo pode sim fazer história mais uma vez na temporada 2025. É isso, como diz o patrão, vamos que vamos.